Hoje, mergulharemos em um período crucial da história brasileira, a Era Vargas e governos populistas, que abrange os anos de 1930 a 1963. Uma época de transformações políticas, sociais e, é claro, de significativas mudanças na saúde pública do nosso país. Durante essas décadas, o Brasil enfrentou desafios consideráveis em termos de saúde, exigindo uma resposta eficaz por parte do governo. Estamos aqui para explorar como a saúde foi moldada e influenciada pelos eventos marcantes desse período. Vamos começar com a criação da Constituição de 1934, que estabeleceu as bases para muitas das mudanças que discutiremos. A Constituição de 1934 foi um marco na saúde pública brasileira, introduzindo a saúde como direito de todos e dever do Estado. Estabeleceu medidas de prevenção de doenças, promoção da saúde e acesso a serviços médicos, além de regulamentar condições de trabalho e moradia para melhorar a saúde pública. Essa abordagem pioneira fundamentou políticas de saúde mais amplas, marcando o início de transformações significativas na promoção da saúde no Brasil e influenciando o desenvolvimento futuro das políticas de saúde pública. Em 1937, a criação da vacina 17D por Max Taylor marcou um avanço fundamental na luta contra a febre amarela, uma doença mortal que representava um obstáculo ao desenvolvimento em regiões tropicais. Este desenvolvimento científico significativo permitiu campanhas de vacinação em massa, reduzindo drasticamente a incidência e mortalidade pela doença. A vacina 17D, reconhecida como uma das maiores conquistas médicas do século XX, continua sendo um método eficaz e seguro de prevenção contra a febre amarela, contribuindo para o controle global da doença. O começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, afetou muito a saúde das pessoas pelo mundo. Muitas doenças se espalharam porque as pessoas viviam em condições ruins nos campos de prisioneiros e de refugiados. Houve também muita fome porque a guerra destruiu lugares onde se produzia comida e fez com que faltasse alimentos. Como muitos recursos médicos foram usados para a guerra, ficou difícil conseguir atendimento de saúde. Por outro lado, a necessidade de cuidar dos feridos da guerra fez com que a medicina avançasse bastante, trazendo novas técnicas e tratamentos. Então, a guerra trouxe tantos problemas quanto progressos nas áreas da saúde. Nos anos de 1940, começou uma grande mudança na medicina, com a produção em massa do remédio chamado penicilina. Descoberto por Alexander Fleming e desenvolvido por Howard Florey e outros, esse remédio foi muito importante, porque começou a curar doenças causadas por bactérias, como pneumonia, tuberculose, que antes podiam matar ou causar grandes problemas de saúde. Com a penicilina salvando muitas vidas, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, cientistas foram motivados a encontrar mais remédios parecidos, chamados antibióticos. Esses novos remédios permitiram tratar muitas doenças graves e também ajudaram a fazer cirurgias e outros tratamentos médicos mais seguros, diminuindo os riscos de infecções. Por isso, a descoberta e o uso dos antibióticos são considerados um dos grandes avanços na luta contra doenças. Agora, vamos entrar no cenário da saúde da Era Vargas, marcado por desafios expressivos. Em 1941, foi a primeira Conferência Nacional de Saúde e ela teve várias dificuldades. Destacavam-se por doenças que assolavam a população, como malária, tuberculose e outras enfermidades. Eram comuns, demandando uma resposta eficaz do governo. Em 1942, teve a criação do CESP, que é o Serviço Especial de Saúde Pública. E frente a esse panorama de saúde pública, o governo Vargas implementou uma série de medidas sanitárias. Estas visavam conter o avanço das doenças, promover a prevenção e, ao mesmo tempo, melhorar as condições gerais de higiene e saneamento. A luta contra a malária, por exemplo, envolveu campanhas intensivas de combate ao mosquito transmissor. Essa abordagem não apenas contribuiu para controlar a doença, mas também evidenciou a importância da atuação governamental na saúde. Além disso, a tuberculose, uma das grandes preocupações da época, recebeu atenção especial. Foram implementadas campanhas educativas e estratégias para o diagnóstico precoce, buscando reduzir a incidência e melhorar o tratamento. Essas medidas, embora desafiadoras, tiveram um impacto positivo na saúde da população.
observamos, gradualmente, uma melhoria nas condições sanitárias e na qualidade de vida das pessoas. É crucial compreender como essas ações moldaram o cenário de saúde da época e deixaram um legado para as futuras gerações. A implementação de medidas sanitárias durante a Era Vargas não apenas controlou doenças, mas também estabeleceu a base para abordagens mais amplas na saúde pública brasileira. Agora, vamos falar sobre os direitos trabalhistas e saúde. A relação entre os direitos trabalhistas e saúde é uma parte crucial do legado da Era Vargas. Durante esse período, assistimos a uma transformação significativa nas condições de trabalho, com impactos diretos na saúde dos trabalhadores. A criação da consolidação das leis de trabalho, CLT, em 1943, foi um ponto de virada. Essa legislação pioneira estabeleceu normas que buscavam não apenas regular o trabalho, mas também garantir condições dignas, incluindo aspectos relacionados à saúde e segurança. A implementação da CLT trouxe avanços como jornadas de trabalho definidas, repouso semanal remunerado e normas específicas para os ambientes laborais. Essas medidas não apenas protegeram os trabalhadores, mas também tiveram um impacto positivo na saúde coletiva. Ao garantir direitos como férias remuneradas e assistência médica, a CLT contribuiu diretamente para a melhoria das condições de vida e saúde dos trabalhadores brasileiros. No entanto, é essencial reconhecer que, apesar desses avanços, alguns questionamentos persistiram. A busca pelo equilíbrio entre a necessidade da indústria e a proteção dos trabalhadores é um tema complexo que continuou a evoluir ao longo dos anos. A interseção entre os direitos trabalhistas e saúde durante a Era Vargas nos deixa com uma valiosa lição: a importância de abordagens integradas que considerem tanto o bem-estar do trabalhador quanto as necessidades da sociedade como um todo. Em 1950, teve a descoberta da vacina da poliomielite, que era a doença que estava em alta na época. Em 1953, teve a descoberta do DNA. Ela não foi descoberto no Brasil, mas foi de grande importância para os biomédicos para contribuir no fato de pesquisas e para futuros medicamentos. E em 1955 teve a criação do anticoncepcional oral. Durante o governo Juscelino Kubitschek, o Brasil testemunhou um grande avanço no setor industrial como parte do ambicioso plano de metas, o famoso 50 anos em 5. Essa iniciativa buscava impulsionar a modernização e diversificação da economia brasileira, marcando um período de rápido crescimento econômico e transformações sociais significativas. O desenvolvimento industrial, especialmente nos setores automobilístico e siderúrgico, foi um destaque importante dessa era. O impacto econômico positivo da industrialização trouxe melhorias indiretas para a saúde pública, pois a geração de empregos e o aumento da renda contribuíram para condições de vida mais favoráveis em parte da população. Contudo, essa expansão econômica também gerou desafios para a saúde pública, já que o aumento da urbanização, decorrente da migração para os centros industriais, exigiu uma adaptação urgente do serviço de saúde para atender às crescentes populações urbanas e pressionou o sistema de saúde a evoluir e expandir sua capacidade para lidar com as novas demandas sociais e as consequências do rápido desenvolvimento industrial. O Conselho Federal de Medicina foi criado durante o governo JK. E, ao longo dos anos, tem desempenhado diversas funções, incluindo a emissão de registros profissionais, a definição de diretrizes éticas, a promoção da educação médica continuada e a fiscalização do exercício da medicina. A atuação do Conselho contribui para a constante melhoria da prática médica, assegurando que os profissionais estejam atualizados, éticos e em conformidade com as normativas necessárias. O presidente Juscelino acreditava que um dos motivos do atraso social e econômico do Brasil era que no país havia entre seus cidadãos, em especial aqueles mais pobres, um grande número de doenças. Entre as endemias rurais estava a enfermidade que hoje em dia é praticamente desconhecida, a boba, uma doença de pele altamente debilitante para os tecidos e os ossos se não for tratadas. A partir daí, então, foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais, que era a concretização das metas de eliminar as endemias rurais e efetivamente promover campanhas sanitárias, através do Programa de Erradicação da Boba e o Bócio Endêmico.
Também no governo de JK, houve um comprometimento com a Organização Mundial da Saúde no controle da malária. Em 1957, foi implementado o Programa Nacional de Malária, visando combater a doença, especialmente nas regiões endêmicas. O sal iodizado foi introduzido como uma medida de saúde pública, contribuindo não apenas para a prevenção da malária, mas também para combater a carência de iodo na população. Em fevereiro de 1959, ainda durante o governo Kubitschek, outra ação importante foi implementada, que foi a primeira campanha nacional contra a lepra, que tinha como objetivo central não apenas diagnosticar e tratar os casos existentes, mas também desmistificar a doença. Uma das estratégias adotadas foi a construção de hospitais especializados para o tratamento de pacientes com lepra e, além disso, a campanha buscou disseminar informações educativas para conscientizar a população sobre a natureza da doença, combatendo o estigma associado a ela naquela época. Além da boba, lepra, doenças como chagas, malária e leishmaniose, que eram obstáculos intransponíveis à imagem do Brasil como atrasado e doente, o país começou a ser retirado da cama com as descobertas biomédicas após a Segunda Guerra Mundial. Em 1961, tivemos o início da vacinação contra a poliomielite. Nesse ano, o presidente João Goulart desencadeou uma campanha nacional para combater a poliomielite. A campanha teve como objetivo imunizar a população brasileira contra a poliomielite por meio da vacinação em massa. A vacina usada foi a vacina oral desenvolvida por Albert Sabin, conhecida como a gotinha. O resultado foi um avanço significativo na redução dos casos de poliomielite no Brasil, marcando o início de uma série de campanhas de vacinação bem-sucedidas contra essa doença e outras no país. Percebemos a interconexão entre a saúde pública e as mudanças políticas desse período. A Constituição de 1934 estabeleceu bases para a abordagem mais abrangente, reconhecendo a saúde como um direito coletivo. Os direitos trabalhistas, consagrados pela CLT, foi importante para a promoção da saúde, melhorando condições de trabalho e bem-estar. No entanto, o equilíbrio entre as demandas da indústria e a proteção dos trabalhadores permaneceu um desafio constante. Em seguida, podemos observar o comprometimento de Juscelino Kubitschek com o desenvolvimento econômico, destacado pela industrialização e as campanhas contra doenças e a favor da vacinação durante o governo de João Goulart, sendo um marco na prevenção de doenças. Encerramos desejando que essa compreensão histórica inspire reflexões e ações para um futuro com muita saúde. Obrigado.